Já são 8 horas da noite e ainda estou aqui nesse escritório, meu Deus. Eu não vou sair daqui hoje. Oi, amor. Amor, já são 8 horas e você ainda não chegou. Você vai demorar ainda? Não, amor, eu já estou terminando o relatório. Eu já vou para casa, certo? Beijo, tchau. Brendo, termina isso aqui, Brendo. As atas estão ruins, refaça as encomendas e essas planilhas. Meu amigo, até seu chefe você desenhou aqui, meu amigo. Não. Eu posso entregar semana que vem, amanhã? Não, porque... se eu estou entregando isso aqui para você, fique até tarde, mas termine agora. É só para semana que vem. Nada disso. Termine, hein, Brendo. Ai, meu Deus. Oi, amor. Meu amor, já se passaram 40 minutos e você ainda não chegou. Vai demorar muito? Eu te mandei uma mensagem dizendo que Brendila está doente. E Lelendro, tá bom? Tá pior que Brendila. Vixe. Não. Eu já terminei aqui. Eu já tô indo pra casa, viu? Beijo, tchau. Até que enfim. Meu Deus. Brendo, o senhor Portela mandou isso pra você fazer. Eu já tava saindo. Não. Mas ele disse que você tinha tempo, então toma, obedece. Ele quer me deixar louco, é? Não posso fazer nada. Eu não acredito naquele cara, não. Meu Deus do céu. E esse computador não ajuda. E esse telefone tocando. Brendo, estou falando sério. Você vem ou não vem? Eu tô indo. Tchau. Funciona. Cansei. Chegou no meu limite. Não aguento mais tudo isso. Acabou pra mim. Quero saudar a todos com uma boa noite. Seja muito bem-vindo, é muito bom tê-lo aqui conosco. Começamos uma série especial já faz 2 semanas. Já estudamos aqui 2 assuntos interessantes e hoje estamos felizes porque você está aqui para estudar conosco mais um tema interessante que será projetado ali também. Hoje a nossa intenção é estudar sobre os nossos limites. Até onde vão os nossos limites? Ok? E por essa razão, eu gostaria de dizer para vocês que se há uma coisa que nos motiva a buscarmos novos sonhos e a alcançarmos nossos objetivos, é a paixão que temos por aquilo que fazemos. Quando nós realizamos as nossas tarefas apaixonados, nós nos tornamos mais tolerantes com aquelas pessoas que nos aborrecem, até mesmo o trabalho mais árduo se torna prazeroso, não é verdade? Mas sabe de uma coisa, queridos? A paixão ela precisa ser alimentada e cativada. Porque se isso não acontecer, nós ficaremos desmotivados e nos tornaremos ambivalentes. Mas a grande questão é, como prosseguir quando nós não mais queremos estar no palco? Como continuar quando nós nos sentimos cansados e exauridos?
Sabe, eu fico imaginando que muitos de nós, quando nos sentimos sobrecarregados pelas responsabilidades do cotidiano, muitos de nós sentimos o desejo de fazer uma oração, como eu quero apresentar para vocês, com estas palavras: já chega, ó Senhor Deus. Acabo agora com a minha vida. Eu sou um fracasso. Por incrível que pareça, estas palavras elas foram ditas por um profeta. Esta foi uma oração que foi de fato feita pelo profeta Elias, quando ele estava sendo perseguido por alguns dos seus adversários. Mas pode ser também que você esteja com o desejo de falar para Deus estas palavras: essa responsabilidade é grande demais para mim, Senhor. Mata-me agora mesmo. Essas palavras foram ditas por Moisés, uma referência em liderança. Ele disse isso quando se sentiu cansado, sobrecarregado, quando ele estava conduzindo cerca de 2 milhões de pessoas famintas em um deserto. Amigos, você se sente um fracasso? Acha que a responsabilidade é grande demais sobre você? Já sentiu o desejo de, quem sabe, morrer? Talvez você esteja enfrentando um quadro de depressão, de estresse. O sol não quer mais brilhar para você. Tudo parece escuro. E quando nós nos encontramos assim, quando em nosso cotidiano parece que nós chegamos ao nosso limite, uma das maiores vontades que nós temos, por exemplo, é quem sabe trabalhar numa lanchonete só para ver alguma coisa mais frita do que nós. Não é? Passar algum tempo com a nossa sogra passa a ser mais convidativo do que, por exemplo, ir ao trabalho. Somente porque estamos muito cansados e estressados. Mas há uma frase que eu quero compartilhar com vocês. Essas coisas nos fazem sofrer, mas o sofrimento provocado pelos problemas nos transforma, não necessariamente para melhor. Nós precisamos optar por isso. O sofrimento provocado pelos problemas pode nos trazer benefícios. Vocês sabem que problemas nós sempre teremos, são inevitáveis, mas não são os problemas que nos consomem. Na verdade, são os problemas não resolvidos que nos destroem. E agora a pergunta é: como ampliar nosso limite de tolerância e vencer estes problemas, vencer os momentos de estresse e depressão, quem sabe? Eu quero apresentar aqui para vocês 3 atitudes positivas que nós devemos assumir para vencer estas coisas. E a primeira atitude positiva é esta: defina o que é mais importante para você. Defina o que é mais importante para a sua vida. Nós não sabemos exatamente qual a razão, mas há muitas pessoas que vivem muito preocupadas, não é? E quando elas não encontram um motivo para se preocupar, por exemplo, com a sua família, elas se preocupam com a família dos vizinhos. E quando não tem nada para que se preocupe com a família do vizinho, se preocupa com uma família que vive no estado vizinho. Há muitas pessoas que são tão preocupadas que, se elas conhecessem pessoas que moram no hemisfério sul de Marte, se preocupariam com elas também. Preocupação. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: não devemos monitorar os problemas dos outros como se fosse nossa responsabilidade pessoal cuidar deles. E eu tenho um exemplo muito claro aqui para vocês. Vocês sabem que em Mateus, no capítulo 26, versículo 11, nós encontramos esse texto, onde Jesus Cristo fala: pois os pobres vocês sempre terão consigo. Esse texto ele fala de uma forma bem clara sobre o problema da pobreza. Acontece que, se nós monitorarmos este problema como se fosse unicamente nossa responsabilidade pessoal cuidar dele, nós nunca viveremos tranquilos. Pois o que esse texto está dizendo é que a pobreza sempre existirá. Nunca viveremos tranquilos. Portanto, não se preocupe se seu vizinho não gosta de tomar banho. Não se preocupe se o quintal do seu amigo está sujo, bagunçado, ou se as pessoas falam mal de você. Porque nós não devemos nos preocupar. O livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, fala o seguinte: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam. E orem sempre com o coração agradecido. O que esse texto está dizendo é que nós devemos depositar nas mãos de Deus todas as nossas preocupações. Nós não devemos viver preocupados, mas em oração apresentar para Deus tudo aquilo que tem trazido problemas, sofrimento, preocupação para todos nós. Você deve fazer isso ainda que você pense que Deus não esteja escutando você.
Às vezes nós não nos sentimos assim. Estamos preocupados, tristes, sofrendo e achamos que Deus ele não está se importando com o nosso problema. Mas acontece que para Deus estar em silêncio não significa estar inativo. Ele está agindo. E Ele se apropria dessas situações, destes problemas para moldar você. Para transformar você em uma pessoa melhor. Existe um livro chamado Mentores segundo o Coração de Deus. E este livro ele apresenta um princípio interessante. É o princípio da lei dos 5% mais importantes. O que é que este princípio fala? Esse princípio diz que 85% daquilo que você faz pode ser feito por qualquer pessoa. Como, por exemplo, ler mensagens, acessar e-mails, participar de reuniões. 85% das suas atividades podem ser realizadas por outras pessoas. É por isso que você pode delegar tarefas para as pessoas e se ater àquilo que é mais importante. Mas este mesmo princípio diz também que 10% de tudo que você faz pode ser feito por pessoas treinadas. Assim como você se preparou para realizar determinadas tarefas, as pessoas também poderão se preparar, desde que sejam treinadas e realizar as mesmas coisas que você realiza. Como, por exemplo, conduzir uma reunião, gerenciar um projeto, operar um programa de computador. Mas este princípio diz que 5% daquilo que você faz, somente você pode realizar. E estes são aquilo que eu chamo os 5% mais importantes da nossa vida. Você não pode delegar isso para ninguém. Não pode contratar ninguém para realizar estas tarefas em seu lugar. E eu quero dizer mais. Estes 5% determinam a validade dos outros 95%. Mas sabe onde está o nosso problema? Nós passamos a maior parte do nosso tempo nos preocupando com os 95% menos importantes, enquanto negligenciamos os 5% mais importantes. Os 5% mais importantes para mim, por exemplo, talvez seja a comunhão com Deus, reservar tempo para a minha família, cuidar das ovelhas de Deus e estudar. Você deve ter notado que talvez os 5% mais importantes para você, talvez difiram dos meus. E eu quero ir além. Os 5% mais importantes da sua esposa são diferentes dos seus. E se você quiser ser feliz com ela, você tem que descobrir, você sabia? Eu, por exemplo, estava morando no Acre há algum tempo atrás e eu percebi que algumas contas telefônicas estavam chegando com um valor muito alterado. Em uma delas eu paguei R$400. Eu achei alto. O que é que vocês acham? Eu descobri a razão. É porque faz parte dos 5% mais importantes para a minha esposa ligar para a família dela toda semana. Hoje, graças a Deus, a gente encontrou uma maneira mais econômica, né? Ela ligada aqui para Rondônia. Mas se você quer ser feliz, descubra quais são os 5% das pessoas que estão em sua volta e o que é mais importante para você. Há um texto muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês, Mateus no capítulo 6, versículo 34. Prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora e não se preocupem quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Ou seja, não se preocupe. Quando se depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Amém? Não vale a pena viver preocupado. É por isso que essa é a primeira atitude positiva que deve ser assumida por você e por mim. E a segunda vem logo em seguida. Encha o seu reservatório emocional. Existe um autor chamado Wayne Cordeiro que escreveu um livro. Eu já compartilhei o título desse livro com alguns de vocês. E o título do livro é Andando com o Tanque Vazio. Segundo este autor, todos nós possuímos um reservatório emocional interior, que deve ser preenchido com um hormônio chamado de serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Esse reservatório possui na parte de cima uma entrada e na parte de baixo um ralo. Todas as vezes que você realiza determinadas tarefas que traz prazer e bem-estar para você, você está enchendo este reservatório. Mas todas as vezes que você tem a sua energia consumida, este reservatório é esvaziado, é drenado. Por exemplo, quando você se diverte com a sua família, viaja, canta, você está enchendo o tanque. Mas quando você se preocupa, tem problemas com prazos ou coisas do tipo, seu tanque ele é drenado. É por isso que, já que todos nós estamos envolvidos em tantas atividades, é comum que o nosso tanque
ele seja esvaziado. Mas eu quero ler para vocês um texto interessante, porque esse texto nos ensina a nos preocuparmos em manter o tanque sempre cheio. É uma experiência que foi vivida pelo próprio Jesus Cristo. O livro de Lucas, no capítulo 4, versículos 2 e 3, diz assim: durante 40 dias e 40 noites, ele ficou sozinho e passou por uma prova. Foi testado pelo diabo. Não comeu nada. Percebendo que ele estava com fome, o diabo aplicou a primeira prova. Vocês notaram uma coisa aqui? Vocês perceberam que o diabo, ele tentou Jesus Cristo justo no momento de maior vulnerabilidade dele, né, pastor? Foi isso o que aconteceu. Porque este é o seu plano costumeiro de ataque. Ele espera que o seu tanque esteja vazio, que você esteja vulnerável e sensível, para que então ele possa atacar você. Foi isso que ele fez com Jesus Cristo. É por essa razão que nós devemos sempre garantir que o nosso tanque, o nosso reservatório emocional esteja cheio, repleto. Mas como encher o tanque? Além de atividades físicas ou outras atividades que proporcionam prazer para você, o que mais você pode fazer? Amigos, reconheçam os seus limites. Reconheçam que vocês têm uma certa quantidade de energia limitada. E a própria natureza nos ensina isso, não é? Se olharmos para as galinhas, por exemplo, as galinhas só põem uma certa quantidade de ovos por dia. As vacas só dão uma certa quantidade de leite fresco por dia. E somente alguns tomates ficarão maduros amanhã. Você tem apenas uma quantidade limitada de energia, e reconheça isso. Mas precisamos garantir que o nosso reservatório esteja sempre cheio. Eu quero ler um texto com vocês, Salmo 127, versículo 2. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Sabe o que esse texto nos ensina? Ele nos ensina que o mesmo Deus que dá para você energia suficiente para que você corra atrás dos seus negócios, é o mesmo Deus que fornece para você, que provê para você descanso. Ele enche o seu tanque. Ele enche o seu reservatório emocional. E sabe de uma coisa, queridos? As margens. Pensem num livro. As margens e os espaços em branco entre as palavras de uma página de um livro são essenciais, são indispensáveis. Sem estas margens e sem esses espaços em branco, as palavras elas se amontoariam e o texto se tornaria ilegível. Vocês sabem que se nós anulássemos as margens e os espaços em branco de uma página, nós economizaríamos 40% dela. Economizaríamos, quem sabe, as árvores, né, que são cortadas para produzir o papel. Mas eu pergunto, quem iria ler esse livro? Nenhum livro dispensa suas margens. É por essa razão que quanto mais atividades, mais margens você tem que criar. Quanto mais tarefas, quanto mais estresse, depressão, mais espaços em branco você tem que ter. Quanto mais atividades que drenam o seu tanque, seu reservatório, mais atividades que enchem e preenchem o seu tanque emocional deve haver. Eu quero compartilhar com vocês uma frase que eu gosto muito, que diz assim: o que faz a música é o espaço entre as notas. Se não houvesse os espaços, não haveria música. Um jovem, uma certa vez, ligou para um pastor. Essa é uma história real e não fui eu. E o jovem perguntou: pastor, está fazendo alguma coisa? E o pastor disse: estou descansando. Então o jovem respondeu: pastor, já que o senhor está fazendo nada, vem aqui em casa. Como assim fazendo nada? Ele estava descansando. São as margens. São os espaços. Ele estava enchendo o seu tanque emocional, o seu reservatório. E sabe, queridos, um dos mais conhecidos salmos da Bíblia, que é o Salmo 23, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Não é bonito isso? Deus, ele está dizendo que ele pode encher o seu reservatório emocional, o seu tanque. Ele deseja que você
tenha margens e espaços na sua vida. Ele sabe que isso é importante para você. Bem, o terceiro e último conselho aqui, que eu tenho para apresentar para vocês, é: aprenda a recomeçar. Bem, a nossa vida ela não deve depender dos sucessos ou insucessos do passado. Quando nós olhamos para o ciclo diário de 24 horas, nós aprendemos, por exemplo, que a nossa vida ela deve ser marcada por pequenos recomeços, que se iniciam a cada manhã. Pequenos recomeços. Há, na verdade, um texto bíblico que fala sobre isso. Lamentações, no capítulo 3, diz assim: graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. São novas oportunidades, são recomeços, e é por essa razão que nós devemos começar cada dia sabendo que o ontem deve ser deixado para trás, com suas alegrias e tristezas, com seus troféus, mas também com as suas tragédias. Nós não devemos, queridos, viver em função dos prêmios do passado ou, quem sabe, dos antigos recortes de jornal. Há, na verdade, uma frase que diz assim: não permita que as tristezas do passado ditem um futuro ainda não traçado. E eu quero compartilhar com vocês uma história de um homem chamado Thomas Carlyle. Este homem escreveu há algum tempo atrás a história da Revolução Francesa, num tempo em que não existiam computadores nem máquinas de escrever. Escreveu tudo à mão. Foram 3 anos de intenso trabalho e pesquisa. E, por fim, o resultado foi uma grande quantidade de papel, 1.500 páginas manuscritas. E o que foi que Thomas fez? Ele entregou para o seu amigo John Stuart, para que ele pudesse editar e revisar os seus manuscritos. John ele pegou os seus manuscritos e levou até próximo à lareira. Isso não é um bom sinal, porque ele queria começar a trabalhar ainda nos manuscritos à noite. Mas ele teve que fazer uma viagem e deixou ali aquela pilha de papel. Uma das suas empregadas. Imagine, quando viu aquela pilha de papel próximo da lareira, ela pensou: com certeza o meu chefe deixou essa pilha de papel aqui para alimentar a chama da lareira. Quando John Stuart chegou de volta da sua viagem, ele descobriu que todo o manuscrito havia sido destruído. Imagine como ficou Thomas. Quando Thomas descobriu o que aconteceu com o seu trabalho, ele ficou depressivo. Ele se trancou em seu quarto e passou ali semanas trancado. Essa é uma história real. Até que ele, por fim, escutou alguns barulhos, algumas pancadas do lado de fora, do outro lado da rua, e quando ele abriu uma frestinha da janela, da cortina, ele percebeu que um dos seus vizinhos tentava reconstruir um muro, uma parede que havia sido destruída, que ficava em frente a uma antiga igreja. Foram 3 semanas, 8 horas por dia, Thomas Carlyle observando o seu vizinho reconstruído aquele muro. A que conclusão ele chegou? Se ele foi capaz de reconstruir aquela parede, tijolo por tijolo, eu posso reconstruir o meu manuscrito página por página. Recomeços. Foram 2 anos de mais trabalho, muita pesquisa, e por fim, o resultado qual foi? A História da Revolução Francesa, um clássico da literatura histórica. Conhece esse livro? Pequenos recomeços. Nossa vida deve ser marcada por pequenos recomeços. Se você perdeu a paixão, você pode reconquistá-la. Se a sua vida parece ter perdido o sentido, você pode buscar um novo sentido para a sua vida. Se você perdeu algo de valor, você pode buscar conquistar algo de mais valor. A grande questão é que as tragédias, elas nos incomodam tanto porque elas nos forçam a recomeçar. Eu quero compartilhar com vocês um texto de Mateus, no capítulo 6, que diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Sabe o que esse texto quer dizer? Que as coisas às vezes dependem da forma como você as enxerga. Quando Jesus Cristo ele falou sobre os nossos olhos, ele se referia à maneira como nós compreendíamos os eventos da vida. Podemos enxergar estes eventos como coisas boas ou ruins.
E o que é que você vai escolher? Qual será a sua decisão? Recomeços são necessários. E outra coisa, os novos começos, eles nos permitem descobrir um novo potencial que há dentro de nós. Às vezes nós imaginamos que o nosso potencial, ele se resume somente àquilo que nós já realizamos ou fizemos. Enquanto que, na verdade, o nosso potencial, eles são como presentes não desembrulhados. É aquilo que está lá dentro e que ainda deve ser desenvolvido. Há um texto em Provérbios que fala assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. A sua vitalidade não depende de algo que vem de fora para dentro, mas de uma pessoa que pode desenvolver a sua vitalidade e o seu potencial, desde o seu âmago, desde o mais profundo do seu coração. E essa pessoa é Deus. É Jesus. Queridos, o mundo cobra de você tudo o que você tem, o seu dinheiro, o seu tempo, os seus talentos, às vezes a sua própria vida. Mas o Deus que nos fez, Ele sim teria direito de cobrar algo de mim e de você, mas não foi isso que Ele fez. Ao contrário disso, eu quero compartilhar com vocês o próximo texto. Ele diz para mim e para você: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Essas palavras foram ditas por Jesus, e o que Cristo está querendo dizer assim, olha, está querendo dizer para você é o seguinte: olha, venha a mim e eu vou recarregar suas energias. Se você vier a mim, eu irei preencher o seu reservatório emocional. O seu tanque transbordará. Você encontrará descanso. E se você precisa de um novo começo, precisa recomeçar, é bom que você saiba que quando alguém está em Cristo, diz o livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17, você torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Mas para isso, você precisa fazer ainda uma coisa. Você precisa incluir a Jesus em seus 5% mais importantes. Será que ele faz parte daquilo que há de mais importante na sua vida? Ou você é do tipo que só recorre a ele quando está precisando? Quando perdeu alguma coisa, quando teve um prejuízo financeiro? Jesus Cristo, ele não quer estar entre as coisas que fazem parte dos 95% menos importantes, mas ele quer estar entre os 5% mais importantes da sua vida. E para isso você precisa conhecê-lo melhor e torná-lo em um amigo íntimo. Deus às vezes permite que nós enfrentemos dificuldades aqui, a escuridão, para que quem sabe a gente possa reconhecer que Ele está disposto a nos ajudar e a fazer com que o sol do conforto nasça sobre mim e sobre você. A Deise vai cantar um hino agora nesse momento. E hoje eu não vou pedir para que você apenas fique sentado, ponha a mão no coração, não. Mas se você quer agradecer a Deus e dizer: Senhor, eu quero fazer do Senhor uma pessoa muito importante. Quero que o Senhor esteja entre os 5% mais importantes da minha vida. Enquanto ela canta, eu vou pedir para que você fique em pé, apenas isso. E no final nós iremos fazer uma oração. Outro dia sentada na beira da estrada, além do horizonte avistei o infinito. Muito triste era o céu quando o sol deixava o oceano de estrelas, tornou-se em segundos. E em meio a alguns versos pensando na vida, e então viajei com meus olhos fechados
Rasguei alguns sonhos por mim encontrados. Da noite das trevas rendi meus anseios. Ainda mais fraca então eu me senti. Senti muita paz entre o céu e a terra. Passei a entender que a noite é preciso. Olhando pra dentro de mim percebia somente depois do chorar vem o riso. Tentei segurar um pouquinho do vento, a amarga tristeza então eu senti. Pouco era capaz, nem sequer eu de vê-lo. Das trevas da noite rendi meus anseios. Ainda mais fraca então eu me senti. Trazendo comigo a angústia das trevas, um simples humano em mim encontrava. Depois de tentar e tentar muitas vezes, olhei para cima e Jesus me olhava. Nasceu novamente o sol do conforto. As trevas não eram eternas pra mim. A noite e o dia não são mais barreiras. Daquele momento em diante eu vivi. Algum tempo atrás, eu estava passando por um momento muito difícil. Pensei até mesmo em abandonar o ministério. Foi quando, de repente, chegou uma mensagem em meu celular. Uma pessoa que eu nunca imaginei mandou aquela mensagem para mim naquele dia. A mensagem dizia: você não está sozinho. Deus está com você. Sabe, naquele dia eu estava esgotado. Mas naquelas poucas palavras eu encontrei a energia que eu precisava para concluir todas as minhas tarefas. Que eu descobri que Deus estava comigo. Mais uma vez, aquele foi um sinal. Eu estava no Acre. A pessoa que me enviou a mensagem estava aqui na Bahia. Não sabia de nada que estava se passando comigo. Deus, Ele nos ama, queridos. E Ele deseja preencher o nosso reservatório emocional. Vamos agradecer a Ele por isso? Muito obrigado, eterno Deus, por Tua graça. Obrigado, Senhor, porque podemos recomeçar. Te louvamos porque o Senhor deseja preencher o nosso tanque, o nosso reservatório emocional. Mas para isso, Pai, nos posicionamos em pé com o propósito de dizer que queremos fazer de Jesus uma pessoa que esteja entre os 5% mais importantes da nossa vida. Abençoa nossos amigos, todos os irmãos, todos aqueles que estiveram aqui nesta noite. E ajuda-nos a assumir o propósito de continuar a Te buscar, a aprender e a descobrir as verdades que se encontram em Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém.
Mais uma vez queremos agradecer a todos e gostaríamos de lembrar que nós queremos iniciar uma classe de estudos da Bíblia aqui nesta igreja. E esta classe, ela irá funcionar aos domingos, a partir das 6:30 da noite. Se você tem interesse de participar dessa classe, eu gostaria de pedir que você dissesse um sim para a nossa amiga Dulcicleide, que está lá na entrada da igreja, tá bom? Ela está lá na recepção, ela já tem seus dados, suas informações, porque você já forneceu esses dados, seu nome para ela. Você vai dizer apenas sim e ela irá então digitar, dizendo que você aceita estudar a Bíblia conosco. Muito obrigado.